Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 14 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: aposentadoria de pessoa com deficiência tem nova perícia. Na Folha de São Paulo, pequenos trechos concentram 21% das mortes nas estradas. No Estadão, planejamento falho adia a operação de 70 usinas. O semanal Boc News, Geração Y em busca de decisões. No Santa Portal, Ituano vence o Santos Futebol Clube nos pênaltis e faz história com o Bipaulista. No G1 Santos e região, piloto depõe e diz que lutador morto foi imprudente. No portal da UOL, pequenos trechos somam 1/5 das mortes em rodovias federais no país. A revista Veja traz na capa: Petrobras, o que já vazou é explosivo. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a CPI da Petrobras, que pode se transformar em uma CPI do tipo X-Tudo, investigando também o cartel de trens e as obras do metrô em São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco, diluindo assim os impactos e os efeitos da investigação em torno dos 3 partidos mais fortes, a sucessão presidencial, PT, PSDB e PSB, continua centralizando as atenções e o debate político no Congresso Nacional. Congresso, por sinal, que está reforçado com mais uma representação da nossa região metropolitana da Baixada Santista, já que a nossa convidada de hoje, a deputada federal Maria Lúcia Prandi, faz parte agora também do Congresso Nacional e vai cumprir o mandato até o final deste exercício. No programa de hoje, nós vamos, evidente, debater temas nacionais, como a questão da referida CPI, mas também saber da nossa convidada seus planos, propostas e projetos para este breve mandato como deputada federal. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa segunda-feira é de chuva durante todo o dia e segue assim pelo menos até quinta-feira. A temperatura varia entre 19 e 23 graus em Santos e as ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue intenso no sistema Anchieta Imigrantes, com vários pontos de lentidão na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes por conta do excesso de veículos. A interligação no Planalto está fechada. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera varia de 10 a 20 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 14 de abril. E hoje recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Deputada, eu gostaria de começar essa conversa exatamente lhe perguntando como tem sido a experiência como deputada federal. A senhora que assumiu efetivamente o mandato há 15 dias, é isso, deputada? É. E como tem sido essa experiência? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, obrigada pelo convite. Bom dia, Aldo, Paula e todos os telespectadores. É uma experiência bastante interessante, né? Eu tive a experiência da Assembleia por 16 anos, 94 deputados. Lá é um mundo maior, com 513 deputados. Cheguei num momento em que o Congresso, em que chegamos a votar 2 medidas provisórias na mesma semana e, ao mesmo tempo, toda essa questão da instalação ou não da CPI. Um momento explosivo, né? É, um momento bastante agitado. De qualquer forma, a senhora acredita que a CPI da Petrobras, como dissemos anteriormente, quer dizer, ela pode acabar se transformando numa CPI do X-tudo, como dizem, né? Pegando inclusive o cartel de trens, a questão do metrô em São Paulo, o porto de Suape em Pernambuco. A senhora acredita que essa CPI ela vai ser exatamente ampla dessa maneira, abrangente ou não? Olha, Chica, são 2 coisas. Primeiro, né, como você disse, eu tenho um prazo pequeno, de curto mandato, mas isso não significa que eu não volte lá depois, no próximo ano. Aliás, a senhora é candidata à reeleição? Sou candidata à reeleição, já devidamente aprovada pelo Partido dos Trabalhadores, como nós fazemos as inscrições previamente. Então, eu acho assim, se cada Assembleia cumprisse o seu dever, como é o caso da Assembleia de São Paulo, nós não precisaríamos da CPI do metrô, do trem-salão, chamado trem-salão tucano. Mas há anos na Assembleia se buscam 3 assinaturas que faltam para instalar a CPI do metrô. Todo o transporte sobre trilhos nos governos do PSDB, que já completam 20 anos. Então, nesse caso, como há recursos federais, é dinheiro público, também há um interesse na investigação. E também no caso de Suape. Nós da Câmara colocamos a Petrobras e a questão dos metrôs. O Senado é que ampliou também com a questão de Suape. Tanto o ex-presidente, o Gabrielli, como a atual presidenta da Petrobras, Graça Foster, tem se manifestado totalmente à disposição para esclarecimentos. Mas, se é preciso investigar, vamos investigar. E a senhora acredita que essa é a tendência do Congresso Nacional, aprovar o X-tudo? Olha, eu não chamaria de X-tudo. Eu penso que são questões que envolvem recursos e que precisam ter uma apuração bem refinada do Congresso. Se depender do Congresso, eu acredito que sim. Agora, parece que recorrerão a outra instância, que é um absurdo.
permitir que o Supremo interfira no Legislativo. O Supremo vai ser, já foi chamado essa questão, Aldo Neto. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Mas o Supremo, que hoje está lá, praticamente foi nomeado pelos governos Lula e Dilma, né? Foi nomeado, mas não foi aliado, não é verdade? Há aqueles que foram nomeados lá pelo Collor, o que mostra, fiéis escudeiros. Nós entendemos o que mostra isso é a correto. Boa indicação. Que mostra eram a boa pessoas indicação. competentes, sem o nefasto, sem a nefasta dependência política partidária. Sim. Eu queria primeiro dar o parabéns à deputada, não por estar assumindo o mandato, mas sim pelo compromisso público, que sempre norteou a carreira dela, né? Na recente eleição municipal de 2012, ela sofreu grande pressão do partido aqui em Santos, mesmo da população, querendo que ela saísse candidata a vereadora, para repetir o fenômeno que aconteceu com a hoje deputada estadual Thelma, que conseguiu eleger 3 vereadores no PT na eleição de 2008. E ela não fez. Não fez por quê? Porque sabia do compromisso que tinha assumido com 56.108 eleitores na eleição de 2010. E sabia também que vários seus colegas de partido ou de coligação, digamos assim, porque o PT em 2010 coligou com o PR do Tiririca e do Valdemar Costa Neto, entre outros nomes, iriam sair ou virtude do mensalão, ou virtude até de convocações do governo Dilma, de governos estaduais. Então ela aguardou até o último momento ser chamada aí para a Câmara Federal nesses 10 meses, que na verdade vai diminuir para 3 ou 2, com Copa do Mundo, a própria eleição, vai ser mais dificultoso para o trabalho dela. Mas é uma forma de mostrar o compromisso público, coisa que não fez o suplente que estava acima dela, o vereador de Campinas, Gustavo Peta, que é do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que em teoria teria uma linha ideológica mais forte. Não, saiu o vereador, se elegeu, tinha mais 4 anos de mandato, e largou o mandato de vereador para assumir a Câmara com a cassação do João Paulo Cunha. Mas eu queria saber da deputada, qual vai ser a mágica que ela vai conseguir fazer nesses 2, 3 meses de atuação lá na Câmara Federal? Aldo, sobre a candidatura, né, a vereança, na verdade eu entendi que eu tinha um outro papel a cumprir, né? Muitos diziam, você ajudaria a eleger mais. Eu entendia que tínhamos que ter nomes novos, revelações, como temos inclusive um mandato muito forte do vereador Evaldo Stanislau. E quando você tem uma figura que tem uma trajetória política mais antiga, você acaba meio que ofuscando os demais. Então, foi essa também a decisão. Mas é complicado renunciar a uma coisa, se eleger e renunciar. Então, é isso. Bom, mágica não existe, né? O que existe é compromisso e muito trabalho. Pelas relações que se tem em Brasília, pelo acompanhamento que eu tenho de toda a política nacional, nós entendemos que temos que ter ações muito focalizadas. Então, por exemplo, eu não tenho direito a emendas neste ano, mas terei no ano que vem. Ao mesmo tempo, há muitos projetos em andamento e recursos do governo federal na região. Alguns estão vindo, outros estão mais atrasados, em virtude de atraso de obras. Então, nós vamos buscar passar esse pente fino para ver no que podemos ajudar. A outra questão é que ainda há recursos nos ministérios não devidamente empenhados para programas especiais para as prefeituras, muitos dependendo ainda, que não são emendas parlamentares, são programas especiais. Então, nós também estamos fazendo esse levantamento no sentido de informação às prefeituras e às próprias organizações não governamentais. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, nesse tempo, nós já temos uma audiência marcada com o ministro da Saúde, o ministro Arthur Quioro, com as prefeituras da região. Aliás, ela já havia sido solicitada também por outro deputado, Beto Mansur, mas quando eu já solicitei no primeiro dia, e o Arthur vai acabar marcando no mesmo dia. Estamos fazendo esse levantamento todo. Estou pertencendo como membro efetivo às comissões de Ciência e Tecnologia,
Meio Ambiente e suplente na Comissão de Cultura. A minha relação com a ministra Marta Suplicy, com quem eu trabalhei, também me permitirá várias ações nessa área. Enfim, não que lá se dependa de amizade. Lá se depende, na verdade, de entrosamento político, de busca, de correr atrás, de muito esforço. Então, também estou fazendo uma avaliação do Pronatec. O Pronatec tem muitos cursos aqui na região, mas já há várias solicitações de sindicatos e até de prefeituras, por exemplo, Peruíbe parece que não tem nenhum, também buscando atender a essas demandas, uma vez que há 14 bilhões de recursos no Pronatec, e eu entendo que é super importante, um programa excepcional para a formação e qualificação da mão de obra em todos os níveis, né? Deputada, a senhora falou em entrosamento político e, nesse sentido, vale ressaltar que o governo federal dispõe de vários técnicos em funções estratégicas e que são de Santos. Se não nascidos aqui, pelo menos construíram as suas carreiras técnicas e políticas aqui em Santos. É o caso, por exemplo, do ministro-chefe hoje da Casa Civil, Aloysio Mercadante, do próprio ministro da Saúde, que a senhora fez referência, Arthur Quioro, agora o deputado Fausto Figueira, que será assessor do deputado Quioro, enfim, entre outros médicos como Fábio Mesquita, Roberto Ticanori, a própria ex-vereadora Cassandra no SPU, entre outros nomes da nossa região. Essa pleiade, digamos assim, de santistas no governo federal, quer dizer, mais com o seu reforço como uma nova representante da região no Congresso, isso pode facilitar o trabalho no sentido de se conseguir mais verbas, mais recursos, enfim, para a nossa região? Eu acho que ajuda bastante, Chico, né? O governo do PT é um governo republicano, atende a todos igualmente, independentemente de partido, mas essa relação nos facilita. Até porque foram quadros, né, formados nas nossas administrações, nas administrações Thelma e Davi, com exceção do Mercadante, né, que desde que foi para a Unicamp já foi se construindo, de certa maneira, através de eleições. Nós temos na região inúmeros programas de habitação, Minha Casa Minha Vida. Nós temos a questão ainda da regularização fundiária, muitos casos já resolvidos, outras áreas ainda em discussão para que se repasse às prefeituras. Então, há facilitadores, sem dúvida nenhuma. Aldo Neto. Esse entrosamento que o Chico colocou é muito importante mesmo. Lá em Brasília, deputada, como a senhora bem colocou, a senhora está em 3 comissões, mas a gente sabe que o trâmite de projetos leva muitos anos, às vezes leva muitos mandatos. Passa o mandato, a pessoa não é mais deputada e o projeto continua. A senhora pretende apresentar algum projeto específico? Já pensou nisso? Está estudando? Sim, já pensei. Como você disse, né, eles são bastante demorados, mas isso não significa que num dia não venham a ser aprovados, né? Eu tenho projetos na Assembleia que de vez em quando estão sendo aprovados agora. Agora, nós temos, assim, outras questões mais imediatas. Você sabe que eu tive uma luta bastante importante na questão para que portos não fechasse, que se garantisse a complementação da aposentadoria dos portuários, né, de Santos e região. E agora foram liberados mais 400 milhões que ainda tinham sido prometidos no governo Lula na outra negociação. A gente vai buscar agora como ficam as próximas etapas. Sim. As companhias docas continuam devendo, elas pagarão, o governo assumirá totalmente os encargos da Portobras, que ficaram para portos. Quer dizer, então nós temos diferentes ações que podem ser, né, claro que um projeto, tenho 1000 ideias na cabeça, mas isso. Agora chega num momento lá que votações importantíssimas, como o Plano Nacional de Educação, que, nossa, só nessa semana 2 audiências públicas. Primeiro foi uma discussão grande com o governo, quando foi acertado com o governo há algum tempo atrás, 10% do PIB para a educação.
Agora tem uma briga lá que setores do Congresso não querem a expressão promoção da igualdade racial, eles aceitam, de gênero não. Quer dizer, é uma coisa que eu fiquei assim, pasma, de ver uma reação, no meu entender, extremamente conservadora. Na nossa pauta do PT essa semana, que a gente pretende aprovar, mas não é fácil, mesmo sendo governo, está as 40 horas semanais, né, que é um compromisso que já estamos cumprindo um pouco tarde, porque está lá desde o primeiro governo, de 44 para 40 horas semanais. A regulamentação do trabalho doméstico, também tem aquela questão do auto de resistência seguido de morte, que se quer uma investigação melhor, porque alguns estados estão aplicando isso e diminuiu muito o número de homicídios de jovens. Então, temos algumas pautas assim que queremos priorizar. A senhora falou, agora citou dois aspectos muito importantes da chamada pauta trabalhista, né? Isso remete, deputada, também à pauta previdenciária. Nesse sentido, eu queria perguntar, a senhora é deputada federal, a questão do fator previdenciário, que é uma questão que aflige a todos os aposentados do Brasil e também aqueles que estão em tempo de aposentadoria. Há muita conversa no sentido de que um projeto, inclusive um colega seu de bancada, o deputado Pepe Vargas, no sentido de que, pelo menos, o sistema 85-95, ou seja, a soma do tempo de contribuição com a idade, 85 para mulheres e 95 para homens, seja aprovado este ano, no sentido de que aqueles que completarem essa fórmula quando da aposentadoria seriam isentos do fator previdenciário, já que o fim do fator é muito difícil. Essa possibilidade, esse projeto do deputado Pepe Vargas, pode ser aprovado ainda este ano, deputado? Olha, nós vamos fazer todo esforço para que seja aprovado. Há unanimidade na bancada do PT. As centrais sindicais se mobilizaram na semana passada, justamente, né, numa unidade entre elas, coisa difícil de acontecer. Mas esse é um tema que une a todos. Une a todos. Então, eu penso que ainda há possibilidade, sim, pelo menos essa continha aí, essa fórmula, né, pelo deputado, né? A senhora acredita que este ano, antes da eleição, olha, se não passa no ano eleitoral, o deputado não passa mais. Né? Vai demorar muito mais, né? Eu acredito, sim, a depender da bancada, da liderança do governo, que é o deputado Arlindo Quinalha, aqui de São Paulo, há todo um interesse nisso. Além da questão tributária, também se falou muito o ano passado, em virtude das manifestações, de reforma política. Sim. O presidente Dilma colocou, queria fazer um plebiscito, aí os juristas disseram que o plebiscito não podia. Enfim, esse assunto morreu diante das outras pautas do país e do Congresso. Eu queria saber, deputado, o que a senhora pensa da reforma política, se ainda dá para viver assim com os partidos da forma que estão, e se esse assunto está sendo discutido ou não no Congresso, que você sentiu nesse período? Olha, lamentavelmente, né, se perdeu ou se postergou a oportunidade histórica de uma convocação de um plebiscito para a discussão da reforma política. O Congresso, como está composto hoje, e historicamente vem sendo composto assim, não acredito que faça mudanças substanciais, porque lá você tem uma colcha de retalhos de diferentes interesses. Então, uma verdadeira reforma política, ela tem que ser gestada mesmo pela sociedade, a sociedade consultada. O PT, já desde o ano passado, propunha isso, né? Um plebiscito. Depois a presidenta Dilma solicitou, o Congresso disse que não havia possibilidade. Lá tem uma reforma que, desculpe a expressão, meia boca, entende? Mas que ainda precisa ser votada. O presidente da casa falou que ia tentar conciliar, consensuar uma emenda constitucional que pudesse fazer algumas mudanças significativas. Não sei também se isso será possível. Nós, não só do PT, mas a sociedade civil, continuamos trabalhando. Até estamos chamando um plebiscito de 1 a 7 de setembro
não terá validade formal, vamos dizer, jurídica, mas no sentido da população se posicionar a favor de um plebiscito e se tornar projeto de iniciativa popular. Nós entendemos que, né, nós temos uma pauta, e aí tem que discutir, obviamente, ninguém é dono da verdade, com os outros partidos, que passa pelo voto em lista, financiamento público de campanha, maior proporcionalidade entre homens e mulheres, enfim. Mas, se não for tudo isso, que se busque pelo menos algum avanço. Mas, deputada, o que seria, na sua avaliação, fundamental, a sua avaliação como deputada federal, fundamental na reforma política para um novo Congresso? Porque neste ano, evidentemente, vai ser muito difícil qualquer modificação. Mas para o ano que vem, um novo Congresso com um novo governo é possível. Mas eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Nesta Sexta-feira Santa, você vai conhecer Jesus, amigo da família. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. As crianças de Jerusalém acompanham os passos de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. E escolhem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Eis o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Jesus, amigo da família. Nesta sexta, às 16h, na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 14 de abril, e hoje recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e como comentarista o colega jornalista Aldo Neto. Deputada, no bloco anterior deixei uma questão com relação à reforma política. O que seria fundamental na sua avaliação pessoal, como deputada federal, em termos de reforma política, para um novo Congresso, o Congresso que será eleito em 5 de outubro deste ano e passará a funcionar a partir do ano que vem? Olha, eu penso que a volta da cláusula de barreira, né? Porque isso limitaria em muito o número de partidos políticos. Sim. Há uma discussão que o eleitor vota no candidato e não no partido, mas de qualquer maneira era uma decisão já tomada pelo Congresso e que o Supremo derrubou lá atrás. A questão do financiamento, né? Eu acho que o financiamento de campanha hoje é uma caixa preta, se torna cada vez mais difícil. A eleição é falsamente moralista, proíbe camiseta, mas de repente pode fazer outras coisas. Então, é muito falsamente moralista, né? E eu acredito mesmo no financiamento público, mas para isso você tem que ter uma reorganização dos partidos políticos. E a questão distrital, misto ou não, eu às vezes fico pensando, na verdade um congressista legisla para o país todo. Então ainda não tenho... Sou mais favorável no sentido da não distrital. Talvez para as assembleias isso fosse possível. Para o Congresso, eu acho que você tem que ter uma questão para a federação como um todo.
A senhora foi deputada estadual por 4 mandatos, né? E teve uma boa atuação, senão até não seria reeleita. Mas você não acha que o trabalho das assembleias é pouco valorizado dentro do sistema político brasileiro? Afinal de contas, a própria imprensa não cobre direito à Assembleia Legislativa, a não ser quando tem algum escândalo. Os próprios deputados, alguns vão para lá, não dão satisfação às suas regiões. O que a senhora pensa sobre a Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia Legislativa ela fica sufocada, né? Entre o poder local, que são as câmaras municipais, os vereadores estão muito mais próximos dos seus eleitores, e o Congresso Nacional, que debate as grandes questões nacionais. Então, realmente, a Assembleia é pouco valorizada. Ela é pouco valorizada pelos meios de comunicação, tem muitas dificuldades. E os deputados, olha, se trabalha muito na Assembleia. Pelo menos eu e muitos lá trabalham bastante. Você tem toda uma questão estadual, mas, acima de tudo, a possibilidade e o compromisso com as regiões, né? Suas bases eleitorais, onde você está relativamente mais próximo também. Então, eu penso que a Assembleia é pouco valorizada por isso, porque ela está no meio aí, ela é o recheio do sanduíche entre os outros 2 legislativos, né? Mas se trabalha bastante, se vota coisas importantes, tem muitas audiências públicas, tem as comissões, porque às vezes a sociedade vê só o que é aprovado. Quando um projeto é aprovado, seja do governo, seja do parlamentar, aquilo ensejou trabalho às vezes de meses ou até de anos, entende? De discussões, de audiências, de ouvir a sociedade. Então, é bastante importante. Agora, a minha frustração na Assembleia, em São Paulo, foi a impossibilidade de fiscalizar. Porque mesmo quando recorríamos, e por várias vezes recorremos ao Ministério Público, sem êxito, não se forma a CPI para investigar o governo. Como eu te disse, faltam 3 assinaturas, como toda vez faltavam 3 assinaturas para a gente implantar a CPI na Assembleia. Essa questão do metrô, do sistema carcerário, tantas outras questões, não se consegue. E aí a Assembleia arrumou um jeitinho. Qual é o jeitinho que o governo tucano arrumou? Eu digo governo tucano porque lá sim o governo tem uma base sólida, que não fica lá para cá, como no governo federal. Que as CPIs são instaladas por ordem cronológica. Então, no primeiro dia já de cada legislatura ou de cada mandato, ou do ano, a base aliada, você não consegue chegar na fila do ponto. Entope o relógio lá com pedidos de CPIs os mais esdrúxulos e os menos importantes possíveis. E aí depois diz que está fora da ordem cronológica. Agora, a CPI dos pedágios é um pedido de 2011 do deputado Mentor. Então, é lamentável. Eu acho que o poder legislativo no estado de São Paulo é absolutamente sufocado. A propósito dessa questão, deputada, eu queria voltar à reforma política e lhe perguntar o seguinte: como é que a senhora vê a questão da coincidência dos mandatos? Ou seja, uma eleição única no Brasil, de deputado estadual a presidente da República. Porque no Brasil nós temos hoje uma eleição a cada 2 anos. Né? Eleições municipais, depois eleições gerais, como acontecerá neste ano, no caso das eleições gerais. Essa é uma outra tese que se discute. Sairia mais barato para o país, evitaria esse trampolim que muitas vezes os políticos se valem, se elegem deputado para depois disputar a prefeitura, abandonam o mandato, o substituto é de uma outra região, a região fica prejudicada, enfim. Como é que a senhora vê a questão da coincidência de mandatos? Olha, eu penso que é um assunto mesmo a ser debatido e eu, em parte, já sou favorável. Costuma-se subestimar muito
a inteligência do povo brasileiro, né? Muita gente diz assim, mas o eleitor vai ficar confuso, é muito voto, é prefeito, é vereador. Vota em 6, vota em 8. Mas o brasileiro, né? A gente viu pelo sistema eletrônico de votação a sua imensa capacidade de aprender muito rapidamente. Porque, veja bem, é o caso dos prefeitos. Agora, no ano que vem, mudarão os deputados. Sim. Então, começa tudo de novo. Mudarão os governadores. Então, muitas questões que estão sendo encaminhadas têm que ser reiniciadas, principalmente com novos governadores. Então, acho que seria realmente, né, agilizaria, facilitaria as administrações. E faria com que os mandatos fossem cumpridos até o final. Né? Até o final. Elegeu-se deputado estadual, vai cumprir o mandato até o final como deputado estadual. Foi para isso que foi eleito. Perfeito. Ainda dentro dessa linha, queria saber a opinião da deputada. Acho que o grande problema de se juntar todas essas eleições numa só seria na questão do próprio tempo de campanha. O tempo de campanha hoje é muito curto. Esse ano, então, vai ser menor ainda em virtude da Copa do Mundo. Em outras democracias, mesmo nos Estados Unidos, a campanha eleitoral às vezes vai-se anos, porque tem primeiro a disputa interna e depois a disputa externa, né, com os outros partidos. Como a senhora avalia isso e de que forma a gente pode buscar uma solução, até para inserir mais a política dentro do povo brasileiro? O povo brasileiro acha que política é tudo ladrão, que a política não serve e, coitado, depois reclama que está sendo assaltado na rua, que não tem escola para o filho, que a saúde está uma porcaria. É a história de Brecht, né? O analfabeto político. O que mais me preocupa é justamente isso hoje em dia. Há uma desqualificação da política e dos políticos. E isso é extremamente perigoso para a democracia. E as escolas, a escola, enquanto instituição, não aprendeu ainda ou não faz esse trabalho de valorização da democracia. Muita gente entende que isso é levar, conduzir para determinada ideologia ou partido político, quando na verdade não é. Então, acho que a gente tem mesmo esse trabalho ainda de politização, no bom sentido, de conscientização da sociedade brasileira. Sobre o tempo de campanha, é outra falsa moralidade, né? Vamos diminuir o tempo de campanha para gastar menos, para as redes de TV não serem tão perturbadas com a concessão do tempo. Né, para os programas eleitorais, porque elas reclamam, esquecem que são concessão, esquecem que tem um compromisso, um dever para com a sociedade, né, um dever político. Então, acho que nós precisaríamos realmente de mais tempo e mudanças mais assim. E repensar tudo isso. Repensar. Né? Agora, na esteira do que o Aldo colocou, da imagem do político, é claro que episódios como, por exemplo, envolvendo o ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, que é do seu partido, enfim, que acabou se licenciando da vice-presidência em função da denúncia do envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Enfim, como é que a senhora vê esse episódio? A senhora acredita que o deputado André Vargas renuncie ao mandato? Enfim, como é que está esse processo, essa situação internamente no PT? Olha, eu vejo assim, quando há esses chamados, né, escândalos políticos, essas denúncias, isso realmente sempre tira um pouco de ânimo da população e tem uma tendência de igualar. Eu vejo pelo aspecto que bom que hoje tudo vem à tona, nada mais é escondido. A capacidade de investigação dos órgãos oficiais é fantástica. Veja, até o WhatsApp, que achavam que não podiam rastrear, antes diziam que não rastreavam o Nextel, tudo isso está caindo por terra. Então, você tem um aspecto hoje que a investigação é muito mais acelerada, com muito mais recursos. Agora, do caso do André Vargas, ele renunciou à vice-presidência da Câmara, ele já, né, terá que prestar depoimento na Comissão de Ética, e o Partido dos Trabalhadores criou uma comissão para conversar com ele, né? Naturalmente, ele
tomará a decisão de se afastar, que acredito que seja mais correta. E é possível, é provável que o substituto do deputado André Vargas na vice-presidência da Câmara dos Deputados seja o deputado Josué Guimarães, irmão do ex-deputado José Genuíno. José Guimarães, que é deputado do Ceará, Alda. Porque o cargo é da bancada, né? Claro. É do partido. O PT tem a maior bancada, somos agora 89 deputados federais. Sim. Portanto, tem direito à vice-presidência da casa. Vice-presidência. Aldo. Queria trazer a discussão mais aqui para local. A deputada também presidente do PT aqui em Santos. Continua na presidência? Sim, continua. Só vamos mudar o dia da reunião. E o partido aqui em Santos, até pouco tempo atrás, tinha como também pré-candidato a deputado federal o vereador Adilson Júnior, que acabou saindo. Durante a campanha dentro do partido, a senhora colocou que, muito bem, que o PT faltava uma comunicação maior com seus filiados. A senhora, como presidente, já tomou alguma providência em relação a isso? Olha, eu devo dizer que, apesar de todos os esforços, a comunicação ainda está muito falha. Nós conseguimos fazer uma festa para agregar, né, os militantes, vamos ter outras atividades, temos agora um seminário de redes sociais em São José dos Campos, que é não só para a região, para todas. Vamos nos reorganizar para a discussão do programa de governo participativo para a disputa ao governo de São Paulo, mas ainda estão tateando um pouco nessa comunicação que precisa ser mais forte, todo o esforço. Eu queria também saber da deputada, uma das bandeiras fortes do seu mandato como deputado estadual, e até de outras lideranças do PT, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, era a regionalização do Porto. Quando o PT assumiu o governo federal, ainda no primeiro mandato do presidente Lula em 2002, foi criada uma grande expectativa em relação a isso. E, na verdade, isso na prática não ocorreu. Pelo contrário, foi mantida a velha política de divisão de cargos entre os deputados federais que lá estavam. A senhora mudou de bandeira de raciocínio? Acha que a regionalização não é mais importante? Mas o que a senhora pensa sobre o Porto? Deputada, a senhora vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 14 de abril, e hoje recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT,
E também, como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto, que no bloco anterior, o deputado, deixou uma questão com relação à regionalização, a bandeira que foi sua e de outros integrantes do PT, no sentido da regionalização do Porto. Mas que isto não aconteceu. O que hoje em dia o PT abandonou a luta pela regionalização? Não, veja bem, né? Eu tenho até uma lei, embora fosse autorizativa para o governo do estado, quando houve o processo de concessão das rodovias, né? Para poder regionalizar. O governo de São Paulo, na verdade, nunca se interessou pelo Porto de Santos. Tem lá São Sebastião, que é um porto estadualizado, já, né, de São Paulo, e não teve nenhum interesse nessa questão. Os municípios, por sua vez, são representados, né, no Conselho de Autoridade Portuária. E hoje eu acho que isso é quase impossível, até por conta da última legislação, que acaba por centralizar muito mais as decisões sobre a política para os portos, tirando em parte a autonomia das companhias docas. Sim. Então, é uma decisão de governo da presidenta Dilma, no sentido de que é preciso mais agilidade, haver mais investimentos, 20 bilhões ou 40 bilhões, não sei, até o ano de 2020. E essa lei, que não me lembro agora o número dela, que foi a medida provisória, prevê justamente todas essas questões. Mas eu penso que, mesmo assim, o Conselho de Autoridade Portuária ele devia ter uma relação muito mais próxima com a região, com os municípios e com a própria sociedade. Nós acabamos ficando meio sem saber bem o que acontece. Veja, deputado, inclusive essa nova legislação tirou poderes do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária, que deixou de ser um organismo deliberativo para ser apenas um organismo consultivo. Né? Tirando, portanto, essa relação mais próxima com a comunidade. Não só isso, Chico. Tem essa atitude da presidente Dilma nessa nova lei vai contra o que se vê pelo mundo dos portos modernos. O Port Authority, que todo mundo fala, sempre é ligado ao município onde está o porto. Até para poder equalizar todas as questões que envolvem a relação do porto com a cidade. Sim, relação trabalhista e tudo mais. Não só trabalhista, como hoje nós temos essa questão na Ponta da Praia. Na praia, por exemplo. Mas eu vejo, sólidos, né, que nós temos uma dimensão diferenciada, né? Você pega Holanda, Rotterdam lá, ou um Porto de Nova York, municipalizado. Nós temos essa imensa extensão de águas, todos esses portos. E o que se via é o seguinte, se bate, que não se avança na infraestrutura. Tem os investimentos, nunca se investiu tanto no Porto de Santos como agora. E a coisa não anda. Então, uma tentativa realmente que foi por isso de uma decisão de uma política nacional com medidas mais acertadas ou mais diretas, mais objetivas para cada um dos portos. A senhora diria que por isso que a presidente Dilma substituiu o presidente da Codesp, quer dizer, exonerando o antigo presidente Renato Barca e nomeando um assessor da Casa Civil, ou seja, um assessor inclusive do ministro Aloysio Mercadante, Angelino Caputo, para presidir a Codesp. Não acredito que seja por conta disso, né? Penso que haverá mudanças em função desse novo foco, mas deve haver até outras questões, até porque a ex-diretoria, o ex-presidente, na verdade, caminhavam fazendo o que lhes era possível fazer dentro de uma política nacional, né? Sim. Queria saber da deputada, ainda como presidente do PT local, a senhora vai ser presidente nas eleições municipais de 2016. E hoje em dia o PT local se divide, é público e notório que se divide em duas alas. A ala que está a senhora, a deputada Thelma, a situação e a oposição. O vereador Evaldo, e a outra ala em que está todos os outros grandes nomes do PT local, até a própria presidente da SPU, Cassandra, o vereador Adilson, o deputado Fausto, o ex-deputado Fausto, entre outros. E tem se falado muito na cidade em dois nomes para disputar a sucessão agora do prefeito Paulo Alexandre, que fatalmente será candidato à reeleição, que é o do vereador Evaldo, pela ala ligada à senhora, e agora do ministro Atuquioro, do Ministério da Saúde, vindo pela ala ligada aos opositores da Thelma, que é a que a gente ouça. Como a senhora está no centro do poder hoje, deputado? Como é que a senhora pretende conduzir esse processo? Eu fico abismada, vocês me permitem a brincadeira, de quanto vocês
pensam ou ouvem falar ou recebem informações do PT que nem sempre são verdadeiras. O noticiário político dá margem a isso. Em primeiro lugar, né? Como presidenta, tenho tido o apoio de todos. Foi uma coisa fantástica. A gente agregou todos. Não tem lá, no PT não há vencidos nem vencedores na luta interna. O Adilson faz parte da executiva e várias pessoas ligadas a ele, como também o próprio pessoal da Cassandra, vamos chamar assim, como do Rafael, como do Fausto, enfim, não tem isso, estamos todos juntos. E, sabe, cada dia com sua alegria, com sua agonia. Nós estamos em 2014 ainda, né? Vamos aguardar esse processo. Veja, existe uma forte relação entre o doutor Arthur Piolho e o doutor Evaldo. Eles estudaram juntos, eles são super próximos. O doutor Evaldo está em Genebra, chega hoje e já me passou em meio das novidades dos remédios da hepatite C, e que precisamos lutar para que eles se tornem realidade no Brasil, e já falou, já passei mensagem para o Arthur, passa você também, vamos fazer esse trabalho. Quer dizer, então há muito ainda. O importante é que o PT tem nomes, proposta, programa para disputar o governo dessa cidade, que, no meu entender, não atende os interesses da maioria da população do jeito que está. Agora, eu estive domingo, desculpe, cortando, não ontem, no domingo passado, no incêndio lá da Vila Telma, onde 71 unidades habitacionais foram destruídas, segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 100. Quando eu lá cheguei, tirando a Defesa Civil, não tinha nenhuma autoridade municipal, um caso bastante grave. Os lugares que poderiam acolher as pessoas se demorou para abrir, outros estavam em reforma. Quer dizer, e agora só 6 famílias foram acolhidas pela prefeitura, as demais tiveram autorização para reerguer as suas habitações, estão aí atrás de madeirite, etc., porque essas pessoas serão, elas irão para o conjunto habitacional ali da Caneleira. Aliás, uma obra que está atrasada já por volta de 3 anos. Então, eu acho que a relação que se tem com o cidadão, com respeito à vida, com respeito à moradia, a efetiva participação do poder público, não tinha um assistente social lá, ninguém da equipe social, ninguém da Coab. Quer dizer, a Defesa Civil fez o seu trabalho, os bombeiros fizeram o seu trabalho, mas se viu a desatenção para com a população. Deputada, temos ainda mais um minutinho e, para terminar, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: a senhora é deputada federal hoje e o Congresso Nacional também, no âmbito do PT, discute muito a tese do volta Lula. Como é que a senhora vê essa possibilidade do tese do volta Lula? A senhora apoia o volta Lula ou a senhora acha que a presidente Dilma deve ser realmente a candidata do partido à reeleição? Então, Chico, essa mesma pergunta me fez jornalista da Folha de São Paulo, lá em Brasília, que, aliás, publicou, né, como os deputados, uma pesquisa sobre isso. Essa questão. Só apenas 13% são favoráveis. Eu acho que 13% favoráveis à volta Lula. A Lula, 13, hein? 13, hein? Sabe que eu acho que... Sintomático. Sabe que eu acho que o que incomoda... Mas a senhora está entre os 13 ou não? Não, eu sou favorável à presidenta Dilma. Tá Sabe certo. o que incomoda a oposição? É que a gente tem mais um, entende? E eles estão caçando aí o Aécio, que não decola, mais o outro, que junta com a Marina. E nós não, nós temos um time e temos uma reserva super fantástica, se necessário. Mas eu acredito que... E sou favorável que a candidata seja a presidenta Dilma. Aliás, um excelente trabalho. Aliás, hoje a ex-senadora Marina Silva deve ser anunciada como vice do presidenciável Eduardo Campos. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Eu que agradeço, Chico, muito obrigada. Obrigada a Aldo, obrigada a toda a equipe e aos telespectadores. Muito bem, obrigado, deputada Maria Lúcia Prandi, Aldo Neto, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.